O Lula nunca convenceu o Brasil, gente. O Brasil rejeitou o Lula trocentas vezes. Ele sempre viveu de trapaça. Ele nunca convenceu ninguém. Quem está com ele por um privilégio, que é a droga que ele trafica. Cada campanha é mais do mesmo. Quem mais vai ser sustentado por quem, né? Sempre sob a batuta de uma cuidadosíssima aritmética eleitoral, né? É isso, cara. O lulismo é uma mentira de cabo a rabo. E aí, cara, o Brasil surge de repente como aquele cara que resolve experimentar droga depois de velho. Depois de passar a vida inteira vendo metade da humanidade se arrebentar com isso, lá vai o otário, o fracassado na vida, ver se consegue se arrebentar também. E aí, por cima do Alexandre de Moraes, tome um Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Gente, o inquérito do fim do mundo não estabeleceu uma ditadura do judiciário. Ele estabeleceu uma ditadura sobre o judiciário. Ele é o ato formal de anulação do Ministério Público, que era desafeto do Lula, depois do ato formal de anulação do Poder Judiciário, que foi a descondenação do Lula por cima de 3 trânsitos em julgados perfeitos e acabados, expressos na condenação unânime assinada por 9 juízes das 3 instâncias abaixo do STF. E daí por diante, gente, é festa. Todas as reformas sendo desfeitas, todas as leis anticorrupção derrubadas, todas as portas dos cofres públicos arrombadas. O país está sendo amarrado para o estupro coletivo. Não tem mais lei, não tem mais Constituição. O que os advogados vão fazer da vida? Para que servem os juízes, os promotores? Essa festa só começa a acabar com a reconstituição dos 3 poderes. Sem ele, gente, para quem quer viver de trabalhar, como é que fica? Se já era difícil estar dentro da regra, querendo estar, né, nos tempos lá da Constituição de 250 artigos e 140 emendas, pior agora que não tem mais regra nenhuma. A Suprema Corte dos Advogados do Lula inventa lei para cada caso, para cada cabeça que ela quer cortar, para cada tostão que ela quer embolsar. Como é que se vai recorrer com argumentação legal contra violações flagrantes da lei e da Constituição? Como é que se vai recorrer quando a violação parte da última instância? Cara, é sofisticação zero. Isso aí é pura força bruta. Se o bandido é o Supremo, cumpra-se, porque Supremo ele é. É pela hesitação do adversário diante desse falso silogismo, né, que o lulismo morto voltou a caminhar. É na covardia do adversário que consiste o truque barato do golpe bolivariano, made in Foro de São Paulo, né, que é esse aí, de tomar o Supremo. E é da burrice e da falta de foco dos democratas que sempre viveu a antidemocracia. Aí agora, gente, o Lula do PT, mais o Boulos do PSOL, né, para levar a cidade de São Paulo, que é o 5º maior orçamento do país, né, depois do Lula do PT, mais o Dino do PCdoB, para não abrir mão nunca mais do orçamento federal do Brasil. E o candidato do campo democrático? Quem é que é? O que é que vai sobrar dele depois que os partidecos todos aí pararem de se morder? É isso, cara. O lulismo é uma mentira de cabo a rabo. Tá aí os maiores leilões de petróleo da história do Brasil no dia seguinte daquele chororô nos braços da Marina Silva, a proprietária de uma cadeia de ONGs milionárias, né? Naquela reunião de salvação do planeta das fumaças do petróleo, patrocinada pelo maior produtor de petróleo do mundo, né?
a empresa a Petrobras dos Emirados Árabes. Estão aí os recordes de queimadas da Amazônia, né? A mineração de lítio em Juquitiba, na Mata Atlântica, né? A mineração de petróleo na Foz do Amazonas. Estão aí esses recordes sucessivos de emendas secretas rebatizadas, né? Os 10 bi em 48 horas pelo suicídio coletivo do Senado da República. E o Congresso Nacional se autoimplodindo. Está aí a discriminação de gênero e de raça por lei, muito além do que o Hitler sonhou. Nenhuma mulher no governo, senão a Janja. A contagem secreta de votos e o cancelamento das candidaturas ameaçadoras. A censura, as prisões, as cassações, os julgamentos sumários, o fim do devido processo, né? A perseguição às famílias dos perseguidos, coisa de nazista, né? Não há o que condenasse o Bolsonaro ao fuzilamento sumário que não esteja sendo feito e esfregado na cara do país inteiro em nome da salvação da democracia, né? Desde o dia seguinte da queda dele. E não basta vencer o adversário, né? A coisa agora é primitiva. Eles matam o inimigo e a descendência dele, né? E salgam o chão onde ele nasceu para que nada volte a crescer ali. Cara, esse negócio de imposto, mais imposto, sobre pobre, sobre rico, sobre remediado, é coisa de quem não pensa mais em eleição, né? E agora o cerco está se fechando em cima dos governadores e prefeitos diretamente eleitos, né, que são a última conexão entre o país real e o país oficial, que estão sendo fulminados ainda em pé por essa reforma tributária, né, que concentra toda a arrecadação nas mãos do rei. O Brasil está de volta ao absolutismo monárquico. Foi jogado para trás do século XVII. E isso não é um golpe, gente. É uma colheita. Foram 40 anos de semeadura. A pátria educadora tem os piores índices mundiais de educação. Cada geração nascida no Brasil vai atravessar a vida toda como se fosse a primeira da Terra. Está tudo dominado. Educação zero, informação zero, parâmetros zero. A democracia, o mundo, a vida é o que a televisão for instruída a dizer que é. São 40 anos de desmoralização da democracia, né? 20 deles inteiros empenhados, um por um, em corromper e desmoralizar o Congresso dos Representantes Eleitos do Povo. O Lula nunca convenceu o Brasil, gente. O Brasil rejeitou o Lula trocentas vezes. Ele sempre viveu de trapaça. Ele nunca convenceu ninguém. Quem está com ele por um privilégio, que é a droga que ele trafica. Cada campanha é mais do mesmo. Quem mais vai ser sustentado por quem, né? Sempre sob a batuta de uma cuidadosíssima aritmética eleitoral, né? Mas é isso, cara. Onde os partidos são uma concessão do Estado, que dispensa adeptos e dispensa contribuintes, né, e a porta de entrada na corrida eleitoral é o compromisso com um desses concessionários do Estado, com os donos de algum desses partidos, a governabilidade só pode ser um comércio, né? E sendo um comércio, o único argumento válido do debate político passa a ser dinheiro. E a história do PT, gente, é uma história de arrecadação de dinheiro, pura e simplesmente. Primeiro foi aquele esquema com as prefeituras lá atrás. Foi denunciado no Jornal da Tarde, 40 anos atrás, né? Com esse dinheiro, compraram a condição de saltar para os estados, né? E com o dinheiro dos estados, compraram a condição de pular para o mensalão, né? Que comprou a condição de evoluir para o petrolão e para os campeões internacionais e para os campeões nacionais do BNDES. E aí, gente, não tem mais limite.
Isso que compra a condição de descondenação do Lula, né? Que, por sua vez, compra a condição de comprar o esquecimento da nação. É JBS, é Odebrecht, é Vaza Jato, né? É 400 senadores e deputados de rabo preso, aqueles 7 terabytes de grampos de alcova enviados lá pelo Putin para o Lula, né? Os 10 bilhões em emendas a cada votação no Congresso. E aí, estamos aí, comunistas, graças a Deus. E o outro lado? O outro lado nunca contestou o sistema, essa é a verdade. Ele trata apenas de se apoderar do sistema, eventualmente, para remendar, mas nunca para revolucionar o sistema. Todo o poder emana do povo? O escambau, gente. O povo é só o prêmio dessa competição. Então, por que está sendo tão fácil? Por que não tem choro nem vela para a democracia brasileira? Porque ela nunca existiu. A classe média meritocrática tomou carona nas defesas que a classe média estatal, né, que pegou em armas lá contra o regime militar, enfiou na Constituição para ela mesma, para se proteger. Mas agora que está tudo dominado, a carona acabou. Para o favelão nacional, tanto faz como sempre tanto fez. Ele sempre teve excluído dessa conversa. Ele sempre teve sob a lei do cão. Para ele, isso aí é só mais uma troca de dinastias aí nessa novela encenada pelos jornalistas da televisão, da qual eles não fazem parte. Só para o Brasil meritocrático é que esse drama é real. E é esse que tem se manifestado nas ruas por aí. O Comunistas, graças a Deus, é a abolição oficial das eleições. O fim daquele sonho de que possa vir um rei que pegue leve de vez em quando. Eleição daqui por diante, gente, só com candidato com garantia de perder. Qualquer um que tiver possibilidade de ganhar vai se tornar inelegível. Isso, olha, na competição entre o capitalismo de Estado, que é aquele em que o incentivo é o tiro na nuca, e o capitalismo democrático, que é movido a bônus optativos, né? Uns gerando custos imbatíveis e o outro gerando energia criativa, ciência, tecnologia, foi o democrático que passou a copiar os métodos do capitalismo de Estado, e não o contrário. E isso soltou as amarras dos controles democráticos que, pela primeira vez, tinham sido impostos ao poder econômico, né, por um rápido lapso na história da humanidade. E aí, o que nós estamos vendo é que o mundo voltou a provar aquilo que o Theodore Roosevelt já tinha intuído lá na virada do século XIX para o XX, né, e que os reis de todos os tempos sempre souberam, né, que não existem direitos individuais em economias de monopólios. E as economias de monopólio só podem continuar existindo por cima da revolta que todo jogo de cartas marcadas gera se o monopólio se estender também para o poder político. Então, cara, tanto faz se foi o ovo ou se foi a galinha. Democracia é concorrência na política e na economia. E liberdade é sinônimo de concorrência, que é a única garantia real de existência de uma alternativa. Não existe exemplo de exceção. Só uma força, historicamente, conseguiu romper a aliança desses dois irmãos siameses, que são o poder político e o poder econômico, que é a força do povo no poder, né? Botando patrão em cima do político e demitindo no ato todo aquele que mijar fora do pinico. O resto, gente, é tapeação.